Nessa postagem, eu achei ela um pouco intrigante porque nela mostra uma fotografia antiga e a pessoa que postou disse que é um draconiano e ele vive em uma pequena vila na Holanda. Segundo esse texto, os moradores da vila acreditam que a aparência incomum desse indivíduo foi causada por uma doença rara, mas o que ninguém percebeu era que ele seria, na verdade, um reptiliano. Bem, essa fotografia ela pode ser interpretada como uma real evidência de que os reptilianos têm um convívio com a humanidade. E não de agora, mas há muito tempo. E eles podem estar camuflados em pequenas comunidades, onde eles podem estar observando os seres humanos de perto, sem chamar muita atenção. Nesse caso, o draconiano, como diz na legenda, escolheu uma vila isolada da Holanda como um esconderijo estratégico para permitir que ele estudasse o comportamento humano enquanto evitava grandes multidões, né? Mas por que ele escolheu logo uma vila holandesa? Bem, existem muitos locais para que esses seres buscam o anonimato. Nem todos querem a fama ou querem ser vistos. Às vezes eles querem apenas estudar como nós somos, o que fazemos. E ele escolheu esse lugar onde tem pouca tecnologia, a comunicação é limitada e lá seria mais fácil para ele se disfarçar como humano ou justificar sua aparência, digamos que incomum, né? Dizendo que seria uma doença rara. A Holanda, em particular, com a sua história de tolerância à diversidade, pode ter sido vista como um lugar seguro para que ele pudesse se estabelecer. Só que a aparência desse invisível na foto assustou muito os moradores locais, que ficaram incapazes de compreender o que estava acontecendo, o que estavam vendo de fato, e atribuíram a sua condição a uma doença. Isso reforça a ideia de que os répteis podem sim ter convivido com os humanos ao longo dos séculos, e eles usam do nosso desconhecimento científico da época de antigamente como uma camuflagem natural. Então, eles nos chamavam de quê? De loucos, de idiotas. Era só dizer que é uma doença que todo mundo vai acreditar e respeitar, né? Não precisavam gastar tanta energia como eles gastam hoje com camuflagem. Mas por que ele resolveu se mostrar assim? Bem, é possível que o draconiano, que ninguém sabe se é um réptil ou um draconiano, mas é da mesma família, ele tem escolhido deliberadamente não usar disfarces mais avançados porque ele queria testar a reação humana como uma parte da sua missão de observação direta. E essa atitude indicou que ele se sentiu mais confiante, mais superior com relação à tecnologia e à biologia. Bem, ele acredita que os humanos não representam uma ameaça significativa. O incrível é que quando se menciona a palavra draconiano, né, que se remete a uma raça reptiliana, não se imaginam que são pessoas que podem andar normalmente entre as outras, assim sem como se fosse um humano comum, né? A gente pensa logo em dragões, serpentes humanoides, né? E eles aparecem em diversas culturas e são comuns na mitologia chinesa. Por exemplo, na mesopotâmica também, na cultura mesopotâmica e na europeia. E isso pode indicar que essas pessoas tinham se encontrado com estes seres no passado. E essa figura dessa fotografia pode ser um draconiano de alta patente. Você olha, parece um. Você pode pensar até que é um qualquer, mas não é. E ele estava, sim, envolvido em uma missão especial de coleta de dados sobre a humanidade, até mesmo para um processo de integração cultural. Bem, a existência de uma imagem como essa, tão clara e precisa, levanta uma hipótese de que no passado eles não se preocupavam tanto em ocultar sua aparência, né, sua presença. Era só dizer, é uma doença rara, ele tem doença, é uma alergia, ele ficou assim. Bem,
Só depois de um tempo, com o avanço das câmeras, a disseminação das informações globais, foi que eles foram começando a adotar essas técnicas mais sofisticadas para se esconder, né? Talvez a capacidade natural que eles têm. Essa foto seria uma das poucas evidências do que sobreviveu desse período menos reservado. A reação dessas pessoas lá na cultura desse local, com a presença de um draconiano, sugeria que, mesmo que eles não entendessem completamente a origem, existia um medo que era instintivo com relação a ele. Isso poderia ser explicado porque a humanidade sempre teve um medo dos répteis, né? De jacaré, de crocodilo, possivelmente ligado a memórias dos seus ancestrais que tiveram encontros com estas criaturas. E para concluir, nós vemos aqui uma evidência de que os reptilianos, uma possível evidência, né? Não vamos levar isso como uma verdade absoluta, mas uma evidência de que os reptilianos coexistiram com os humanos em diferentes momentos na história. Com relação à nossa ignorância, eles se aproveitaram disso, né? Nossa ignorância científica e isolamento social, e estudaram o nosso comportamento. E esta figura, nesta imagem, não é um mistério, mas uma lembrança que mesmo em nossas histórias mais esquecidas, né, existem indícios de presenças que nunca nos deixaram completamente.